Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente realiza uma busca na base de dados Pedro. Vamos conhecer também um pouco da base de dados Pedro. Eu acredito que a maioria de vocês que estão assistindo esse curso já conhece a base de dados Pedro, a Physiotherapy Evidence Database. Ela indexa apenas estudos de intervenção em fisioterapia. Então, aqui na base de dados Pedro, nós vamos encontrar ensaios clínicos aleatorizados, já avaliados pela escala Pedro. Nós vamos ter uma aula sobre a escala Pedro, na aula sobre análise crítica das evidências. Na base de dados Pedro também nós vamos ter revisões sistemáticas de ensaios clínicos e diretrizes de prática clínica. Aqui é uma estatística da base de dados Pedro, né, em janeiro desse ano, de janeiro de 2021, tínhamos indexados mais de 49 mil estudos, sendo 38.160 ensaios clínicos, mais de 10 mil revisões sistemáticas e 690 diretrizes de prática clínica. A gente observa como o número de artigos, o número de estudos indexados na base de dados Pedro aumentou nos últimos 10 anos especificamente. Então, quais são os critérios de elegibilidade de ensaios clínicos para a base de dados Pedro? Os estudos têm que comparar, no mínimo, duas condições de tratamento. Uma das condições de tratamento pode ser o placebo, por exemplo, não tem problema. Pelo menos uma das condições de tratamento deve ser uma intervenção fisioterápica. Pelo menos uma das intervenções é um tipo de intervenção que pode ser conduzida por um fisioterapeuta, pode ser prescrita por um fisioterapeuta. A outra condição, não necessariamente, a outra condição que está sendo comparada, não necessariamente. Então, pode ser, por exemplo, exercício versus cirurgia. Então, pelo menos uma das condições de intervenção pode ser prescrita por fisioterapeutas. As intervenções devem ser feitas em humanos, a alocação dos pacientes deve ser aleatória, ou pelo menos deve haver uma intenção de aleatorização. Nós vamos falar um pouco sobre randomização, sobre aleatorização na aula de análise crítica das evidências. E o artigo deve estar publicado em uma revista indexada com um texto completo e revisada por pares. Então, esses aqui são os critérios para um artigo estar indexado na Pedro. Bom, nós vamos começar fazendo uma busca simples na Pedro, e aqui eu coloquei como exemplo uma pergunta clínica. Em pacientes com dor lombar, o Pilates melhora a flexibilidade quando comparado com cuidados usuais em qualquer ponto do tempo? Então, uma pergunta contemplando todos os itens da PICO. Aqui nós dividimos em 3 campos, tá? E 3 ou 4 termos é mais do que o suficiente para fazer uma busca na Pedro. Não precisa mais do que 4 termos aqui. Eu dividi em 3 termos, né? A condição ou os participantes, caso a dor lombar, pacientes com dor lombar, a intervenção, que é o Pilates, e o desfecho, que é a flexibilidade. Então, vamos realizar, então, uma busca simples na base de dados Pedro. Então, estamos aqui com a página da base de dados Pedro aberta, pedro.org.au. Aqui no canto à direita, você pode colocar no idioma português. Vai ficar todo em português. E quero mostrar aqui para vocês alguns itens interessantes. Então, aqui tem tutoriais interessantes da base de dados Pedro, que é uma base de dados apenas sobre estudos em intervenção em fisioterapia. Todos os fisioterapeutas têm o dever de conhecer e de visitar a Pedro pelo menos uma vez por dia. Aqui tem tutoriais de como realizar uma pergunta clínica, tá? Um vídeo bem explicativo, bem didático, em português, inclusive vídeo em português. Textos aqui sobre validade
interna sobre qualidade metodológica de estudo, bem interessante, vale a pena ler, sobre eficácia terapêutica. Então, vale muito a pena dar uma lida aqui nesse tutorial. Aqui ainda nos tutoriais interessantes, aqui na seção ajuda para buscas, tem alguns tutoriais aqui para buscas também muito interessantes. Deixa eu... Um minutinho. Aqui, um tutorial de como realizar uma pergunta clínica. Tutorial de como realizar uma busca simples. Em português, tá? Um tutorial aqui também em português de como realizar uma busca avançada. Então, vale muito a pena dar uma navegada aqui pela base de dados Pedro. Então, vamos fazer uma busca simples. Vamos voltar aqui para o inglês. Os termos, eles devem ser em inglês, tá? Assim como nós fizemos na PubMed, os termos de busca devem ser em inglês, preferencialmente em inglês. Então, vamos aqui em Search. Aqui foi direto para o campo da busca avançada, mas nós vamos fazer uma busca avançada daqui a pouquinho. Vamos aqui para nova pesquisa, simples. Beleza, esse aqui é o campo da pesquisa simples. Então, nossa pergunta clínica, vamos voltar aqui para a pergunta clínica. Pergunta clínica em pacientes, não é essa aqui ainda não. Em pacientes com dor lombar, o Pilates melhora a flexibilidade quando comparado com cuidados usuais em qualquer ponto no tempo. Então, aqui são os nossos campos, dor lombar, Pilates e flexibilidade. E aí nós vamos colocar... Eu já tinha feito aqui previamente os termos de busca, low back pain, Pilates e flexibilidade. Detalhe, não precisa de utilizar operador booleano, or, and, não é necessário utilizar operador booleano. A Pedro ele vai entender aqui que a busca aqui está considerando dor lombar e Pilates e flexibilidade. Então vamos fazer aqui a busca. E aí apareceram que as revisões sistemáticas, aqui foram encontrados aqui 8 registros, e aqui apareceram 3 revisões sistemáticas e 5 ensaios clínicos. As revisões sistemáticas, elas aparecem primeiro e depois os ensaios clínicos. Na verdade, o que vem primeiro na busca são as diretrizes de prática clínica. Vem as diretrizes primeiro, depois as revisões sistemáticas e depois, por último, os ensaios clínicos. Mas na nossa busca aqui, nenhuma diretriz de prática clínica apareceu no resultado como resultado da nossa busca. Apareceram primeiro aqui as revisões sistemáticas, 3 revisões sistemáticas. Sempre as primeiras revisões são as revisões da colaboração Cochrane. Tá? Quando o resultado da busca contempla alguma revisão Cochrane, elas vão aparecer primeiro. Aqui no caso a primeira revisão foi uma Cochrane. E um detalhe interessante dos ensaios clínicos, ele vem aqui, ó, nessa segunda coluna, nessa terceira coluna, na verdade, vem a nota na escala Pedro, que varia de 0 a 10. Então, esse aqui é um estudo nota 8 na escala Pedro, esse aqui também nota 8, um estudo nota 7 e 2 estudos nota 5. Nós vamos ter uma aula específica sobre a escala Pedro, que avalia a qualidade metodológica, a validade interna e o risco de viés dos estudos, dos ensaios clínicos. Estudos com nota Pedro
maior ou igual a 7 são estudos considerados de boa qualidade metodológica. Então, talvez aqui só esses 3 ensaios clínicos valeria a pena ler. Então, o primeiro estudo aqui, atividade física e exercícios para a dor crônica em adultos, uma revisão geral das revisões Cochrane. Uma revisão geral das revisões Cochrane. Então, vamos clicar. E aí, o que vai aparecer na página seguinte? Então, estudo publicado em 2017. Então, aqui tem um resumo aqui do estudo, o resumo da revisão, resumo grande. E aqui, os links onde vocês podem encontrar o estudo, o texto completo. Lembrando que nós vamos ter uma aula específica sobre interpretação de resultados de revisões sistemáticas. Vamos voltar aqui. Primeiro ensaio clínico, a nota 8, os resultados de um programa de exercício de Pilates em pacientes com dor lombar crônica, não específica. Clicou, o resumo do estudo, os links onde vocês podem encontrar o texto na íntegra. Aqui é interessante, estudo publicado na Clinical Rehabilitation, em 2017, aqui é interessante que eles citam aqui os critérios da escala Pedro e aqueles critérios que foram contemplados ou não no estudo. São 11 critérios, sendo que um desses critérios não é contado na pontuação, que é exatamente o primeiro critério, é o critério de elegibilidade, ele não conta na pontuação. Nós vamos ter uma aula específica e a gente vai discutir sobre cada um dos critérios da escala Pedro. Mas a gente pode dar uma adiantada aqui, fazer um spoiler aqui. Então vamos ver aqui o que foi contemplado ou não. Então, critério de elegibilidade, que não conta o ponto, ele foi contemplado. A randomização foi contemplada. A alocação secreta também foi. A comparabilidade da linha de base também. Os pacientes não foram cegados, então perdeu um ponto aqui. Os terapeutas também não foram cegados, perdeu um ponto. Os avaliadores foram cegados, eles não sabiam de qual grupo que os pacientes eram, se era do grupo que fez Pilates ou do grupo que fez outro tratamento que estava sendo comparado. O follow-up adequado, um acompanhamento adequado, foi contemplado, ganhou um ponto aqui. Teve análise por intenção de tratar, sim. Comparabilidade entre os grupos, sim. E as estimativas pontuais e de variabilidade também foram contempladas. Então, um total aqui de 8 pontos, numa escala de 0 a 10. Nós vamos explicar para vocês, vou explicar para vocês com calma cada um desses critérios aqui da Pedro, na aula sobre a base de dados Pedro, especificamente na aula sobre análise crítica das evidências.